Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 13 de março de 2026, são 11 horas, horário de Brasília. O cerco russo às fronteiras da OTAN. A inteligência da Lituânia acaba de emitir um alerta mais sombrio desde o fim da guerra. O Kremlin está usando o solo ucraniano como um imenso laboratório para testar as armas que pretende usar contra o Ocidente. Em 6 anos, a Rússia poderá estar pronta para um confronto direto contra a OTAN. Com um exército 50% maior e o apoio tecnológico da China, a guerra híbrida já começou e o Mar Báltico é o novo epicentro dessa tensão global. É o que diz, pelo menos, a inteligência da Lituânia. Quero convidar a você que é inscrito no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, faça os seus comentários. Vocês sabem que aqui é o canal da verdade. Quem não gosta de desinformação, quem não gosta de mentira, deve se inscrever no canal. Conto com vocês. Muito obrigado. O relatório anual da inteligência da Lituânia foi publicado nesta sexta-feira. Lança uma luz gélida sobre as reais ambições de Vladimir Putin para além das fronteiras ucranianas. Segundo os analistas de segurança de Vilnius, capital da Lituânia, a Rússia não está apenas lutando uma guerra de conquista regional. Ela está deliberadamente fortalecendo sua infraestrutura militar ao longo de toda a fronteira com os países da Aliança do Atlântico Norte. O território ucraniano tornou-se um campo de provas, um campo de treinamento de escala monumental, onde novas unidades são forjadas, táticas são refinadas e equipamentos são testados sob fogo real. Essas forças hoje em combate no Donbass são os elementos-chave que o Kremlin projeta utilizar em um futuro e inevitável confronto com a OTAN, diz o relatório. A estimativa técnica é precisa e alarmante, caso as sanções internacionais sejam atenuadas ou suspensas. A Rússia terá a capacidade de se preparar para um embate militar de grande escala com a Aliança Atlântica, em um horizonte de aproximadamente 6 anos, diz o relatório. Até lá, as projeções indicam que Moscou será capaz de inflar seu efetivo militar em uma margem de 30% a 50% em comparação aos níveis pré-guerra. Este crescimento não será apenas numérico, mas qualitativo. Uma parcela significativa do arsenal russo está passando por um processo acelerado de modernização, enquanto estoques estratégicos de munições e equipamentos pesados são reabastecidos em um ritmo da economia de guerra. Os objetivos estratégicos do Kremlin, segundo a inteligência lituana, permanecem imutáveis e agressivos. Moscou busca fundamentalmente subverter o equilíbrio de poder na Europa, forçando uma nova arquitetura de segurança que favoreça seus interesses imperiais e assegure o controle total e absoluto sobre a Ucrânia. Este reforço de reconstrução bélica conta com um aliado de peso, a China. O relatório aponta que o setor de defesa russo tem se desenvolvido de forma robusta graças ao suporte tecnológico e comercial chinês. Essa simbiose permitiu que o regime de Putin reduzisse drasticamente sua dependência de componentes ocidentais, mantendo as linhas de montagem de mísseis e blindados operando em plena carga, apesar da pressão asfixiante das sanções. O documento também lança um alerta sobre o período pós-guerra. Analistas acreditam que o excedente de armamento acumulado pela Rússia terá um efeito desestabilizador e negativo na segurança global, alimentando conflitos periféricos de regimes autoritários ao redor do mundo. A Lituânia, que compartilha fronteiras tensas com a Rússia e com o protetorado bielorrusso, sente na pele essa pressão como membro da OTAN e da União Europeia. O país tem sido uma das vozes mais firmes contra o expansionismo do ditador da Rússia, Vladimir Putin. No entanto, a inteligência militar alerta que a agressão russa já se manifesta de forma híbrida. Em 2024, uma série de atentados com bombas enviadas pelo correio foi atribuída diretamente ao Serviço de Inteligência Militar da Rússia, o GRU.
Essas operações de sabotagem em solo europeu sinalizam que o Kremlin está disposto a testar os limites do artigo 5 da OTAN, através de táticas de negação que podem se tornar cada vez mais letais. No Mar Báltico, a situação é igualmente complexa. Desde 2023, investigações sobre danos em gasodutos e cabos de fibra óptica submarinos mantêm a região em alerta máximo, embora o relatório lituano mencione que tecnicamente não há evidências conclusivas de sabotagem deliberada em alguns incidentes específicos, citando o caso da âncora de um navio chinês que danificou o gasoduto entre a Estônia e a Finlândia. A presença constante de embarcações russas em áreas críticas de infraestrutura submarina sugere uma vigilância predatória. Mindaugas Mazonas, ele é o chefe da inteligência militar lituana, destaca que, embora alguns danos possam ter sido acidentais, a vulnerabilidade da infraestrutura europeia é um flanco aberto que a Rússia sabe explorar. Especialistas militares ocidentais corroboram essa visão, alertando que a OTAN poderia enfrentar dificuldades logísticas severas em um confronto direto, similares à que a Ucrânia enfrenta hoje, como a complexa evacuação de feridos sob fogo de drones e artilharia de saturação. A análise final do Serviço de Inteligência da Lituânia, ela diz que o Ocidente está diante de uma guerra paralela, como observado pela revista Foreign Affairs. Foreign Affairs significa assuntos estrangeiros. A estratégia russa não é apenas militar, mas é existencial para o sistema político construído em torno da figura de Vladimir Putin. Para o ditador, o confronto não é apenas por territórios, é uma luta pela preservação do modelo de poder da Rússia, né, contra a democracia neoliberal, ou seja, contra o modelo ditatorial russo. Se o Ocidente deseja evitar o cenário de 6 anos previstos pela inteligência lituana, precisa mudar radicalmente sua estratégia, fortalecendo sua presença militar no flanco leste e mantendo a pressão econômica sem fissuras antes que o relógio da preparação russa atinja o ponto de não retorno. Bom, esse relatório eu tenho algumas coisas contra, né? Eu acho que a Rússia em 6 anos, só se ela parar de dar de comer para o povo, ela vai poder ter um exército preparado. E ela não parece que hoje ela esteja aprendendo táticas na Ucrânia, porque ela está perdendo a guerra. Ela tem 2 táticas. Uma tática de carne moída, e o pessoal entra em linha para combater, e a outra de infiltração, onde estão morrendo em grandes quantidades de pessoas. E se eles entrarem numa guerra assim com a OTAN, eles estão perdidos. Com qualquer país que eles entrarem, com o pior país do mundo, mais mal armado, eles vão perder muita gente. E é assim que vai ser. Então eu não acredito que eles tenham essa força em curto espaço de tempo. Eles podem até conseguir uma força, mas o que a Rússia está fazendo hoje, a meu ponto de vista? Ele está fazendo exercícios em fronteiras, faz manobras em fronteiras com países da OTAN para demonstrar força numa sentido de ameaçar, né? De ameaçar que poderá entrar na OTAN. Ele pode entrar amanhã se ele quiser, pode entrar hoje, daqui a 1 minuto, mas ele vai ter problemas. Ele não consegue ter uma logística para tomar a cidadezinha de Pokrovsk, a cidadezinha de Mirnograd, a cidadezinha de Dobropil. Eu chamo cidadezinhas, né? Porque não é tão pequena assim. Pokrovsk, 65 mil habitantes, pô. É uma cidade até que grande, né? É um porte razoável, mas não é de um porte muito grande, um porte médio. Então, ele não consegue fazer isso. Está sendo expulsado de vilas em Dnipropetrovsk e em Zaporizhia. Então, eu não acredito na relação desse relatório. Mas, na realidade, eu acho que esse relatório da Lituânia é um ultimátum para a OTAN, que tem que reforçar, tem que trabalhar, tem que se armar. E a Lituânia é um país pequenininho, né? Deve ter aí uns 5 milhões de habitantes, então é um pequenininho. Tem aí uns 20 mil soldados. Então, de fato, ele precisa de tropas ali, tropas americanas ou tropas alemãs. Parece que a Alemanha tem batalhões ali de artilharia e de tanques de guerra.
A Rússia não está apenas se defendendo de sanções hoje. Ela não tem como se rearmar hoje, porque ela não consegue, na velocidade que ela precisa, preparar os tanques de guerra que foram perdidos na Ucrânia. Não consegue produzir. O prazo de 6 anos eu acho que é uma pressão em cima da OTAN para se rearmar, porque ela já está se rearmando. Eles destinaram 800 bilhões de dólares para em 5 anos encher de arma a OTAN e aumentar também o efetivo militar, que é um efetivo militar estritamente de voluntários. Não são obrigados a serem convocados porque não há uma guerra. E eu acho que o que a OTAN tem que fazer é ajudar a Ucrânia agora para destruir a Rússia definitivamente, e ela vai demorar 20 anos para se levantar, se ajudarem ela, se levantarem sanções, se enfiarem dinheiro lá. Aí o presidente da Rússia vai dizer, não, vamos fazer fábrica de carro, vamos fazer fábrica disso, daquilo, quando a gente sabe que é mentira, ele vai investir em armamento. Daí sim, como foi agora, como ele fez agora. Ele é um mentiroso, mas eu acredito que o regime de Vladimir Putin não vai sobreviver à guerra da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Vocês que gostam da verdade, eu conto com vocês que não são inscritos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.